Por trás das manchetes e dos confrontos diretos entre Irã e Israel, existe um mundo clandestino de intrigas, estratégias secretas e alianças obscuras que moldam o destino do Oriente Médio. Esse lado oculto revela uma teia complexa de interesses geopolíticos, rivalidades sectárias e agendas ocultas que muitas vezes escapam à percepção pública. Aspectos menos conhecidos é a dimensão das operações clandestinas e ataques encobertos entre Irã e Israel. Ambos os países estão envolvidos em uma guerra de inteligência e sabotagem, conduzindo ataques cibernéticos, assassinatos seletivos e operações encobertas para minar os interesses um do outro. Além disso, o Irã e Israel têm rivalidades que vão além das fronteiras do Oriente Médio. Suas disputas se estendem a questões ideológicas, religiosas e até mesmo a competição pelo status de potência regional. O Irã busca aumentar sua influência na região, apoiando grupos militantes e governos aliados, enquanto Israel busca conter essa expansão e proteger seus próprios interesses de segurança. Nos bastidores, também há o papel de potências regionais e globais que alimentam o conflito entre Irã e Israel. Estados Unidos, Rússia, China e outras potências têm seus próprios interesses na região e muitas vezes agem como patronos ou mediadores nas disputas entre esses dois países. Além disso, grupos militantes como o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e grupos rebeldes na Síria, têm desempenhado um papel significativo no conflito, lançando ataques contra Israel ou agindo como peões em jogos maiores de poder. Por fim, não se pode ignorar o impacto humano desse conflito oculto. Por trás das operações secretas e dos jogos de poder estão pessoas comuns, que sofrem as consequências da violência e da instabilidade que isso gera. O lado oculto do conflito entre Irã e Israel é uma história de intriga, traição e luta pelo poder, que continua a moldar o destino do Oriente Médio de maneiras que muitas vezes escapam à visão superficial das manchetes. O lado oculto espiritual do conflito entre Irã e Israel é uma narrativa que transcende as fronteiras físicas e políticas, mergulhando nas profundezas da identidade religiosa e cultural desses dois países. Para entender esse aspecto, é preciso olhar para as raízes históricas e religiosas do conflito. Tanto o Irã quanto Israel têm laços profundos com suas respectivas tradições religiosas, o Islã predominante no Irã e o judaísmo em Israel. Essas tradições não apenas moldam as identidades nacionais, mas também informam as percepções de terra, propriedade e destino divino. No Irã, a Revolução Islâmica de 1979 não apenas derrubou um regime monárquico, mas também estabeleceu uma república islâmica baseada nos princípios do Shiismo, com o Ayatollah Khomeini emergindo como o líder espiritual e político do país. Para muitos iranianos, a luta contra Israel é vista não apenas como uma questão política, mas como um dever religioso para defender os muçulmanos oprimidos. Por outro lado, em Israel, a conexão espiritual com a terra de Israel remonta a milênios, desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Muitos israelenses veem a terra como uma promessa divina e a segurança de Israel como parte de um plano maior de Deus para o povo judeu. Essa narrativa religiosa muitas vezes informa a política externa de Israel e sua abordagem em relação aos seus vizinhos, incluindo o Irã. Além disso, o conflito entre Irã e Israel muitas vezes é enquadrado em termos apocalípticos e messiânicos por certos grupos religiosos em ambos os lados. Para alguns, o conflito é visto como parte de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, onde cada lado acredita estar cumprindo uma profecia divina. Essa dimensão espiritual do conflito muitas vezes escapa à análise geopolítica convencional,
mas é fundamental para entender as motivações e perspectivas profundas que impulsionam as ações e crenças dos envolvidos. Enquanto líderes políticos debatem sobre territórios e segurança, a batalha espiritual continua a moldar o curso da história e a influenciar as percepções das pessoas comuns que vivem nessas regiões. Por outro lado, os veículos de comunicações convencionais tecem uma retórica baseados na tensão no Oriente Médio que aumentou significativamente, resultando em confrontos aéreos após ataques de drones lançados pelo Irã contra Israel no último fim de semana. Este incidente desencadeou debates e análises internacionais sobre as causas subjacentes e as possíveis soluções para o conflito. Vários países, incluindo Jordânia, Líbano e Iraque, fecharam seu espaço aéreo, enquanto o Irã e Israel restringiram o tráfego aéreo a aeronaves militares. O fechamento temporário do espaço aéreo na região reflete o temor de uma escalada do conflito, especialmente após acusações mútuas de ataques anteriores. Os recentes confrontos aéreos têm suas raízes em uma longa rivalidade entre Irã e Israel, marcada por ações violentas e tensões crescentes. O ataque aéreo do Irã em retaliação ao suposto bombardeio israelense de seu complexo diplomático na Síria resultou em baixas significativas, incluindo altos comandantes iranianos. Esses eventos desencadearam uma série de reações e ameaças de ambos os lados, destacando o risco de uma escalada ainda maior. O assassinato de líderes militares importantes, como o general Soleimani em 2020, e os recentes confrontos destacam a complexidade e a gravidade da situação. A resposta internacional tem sido mista, com alguns países condenando as ações do Irã e expressando apoio a Israel, enquanto outros apelam à moderação e à busca de soluções diplomáticas. O secretário-geral da ONU pediu uma interrupção imediata das hostilidades, alertando para o perigo de uma escalada devastadora na região. A China, como principal parceiro comercial do Irã, está sob pressão para usar sua influência para conter o conflito e buscar uma solução pacífica. Enquanto isso, o histórico de tensões entre Irã e Israel desde a Revolução Islâmica de 1979 lança luz sobre as profundas divisões ideológicas e geopolíticas que alimentam o conflito atual. A situação permanece fluida, com a esperança de que a paz prevaleça através do engajamento internacional e da busca por soluções diplomáticas. Curta, compartilhe e ative o sininho para estar por dentro dessa e de outras histórias.